Com o que a gente vai falar? Hoje a repórter Julie Sanzioni traz pra gente tudo o que está acontecendo na cidade. Dicas para alegrar e descontrair o final de semana da família e de todos. Não é mesmo, Júlio? Tudo bem? Boa tarde. Ei, Julinha. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem. Gostei dessa entrada de dicas pra cima, mas antes disso, ó, depois do almoço, aquele cafezinho, quem quer? Servido? É muito... Eu ainda não almocei, vai. Eu não almocei, o café vai depois. Você falou tanto essa semana de comida, Luciano, que eu tive que almoçar hoje mais cedo. Não pude esperar acabar o jornal, não tinha jeito. Aí já tô no cafezinho aqui. Eu já tô quase caçando a comida aqui, porque eu tô assim morrendo de fome. Julie, vamos de dica cultural? Já que, né, a gente não pode sair. Eu tô aqui, ó, trouxe aqui umas indicações de livros, trouxe lá da minha casa, daquela bibliotecazinha pequenininha. Mas primeiro você. Adoro quando primeiro você mostra a sua biblioteca. Acho ótimo. Então vamos começar aqui pelas dicas, mas vamos começar pela criançada. Quem tem filho em casa como eu, a gente sempre busca durante a semana coisas diferentes, porque no final de semana vamos continuar em casa, então tem que fazer alguma coisa diferente. Olha só, amanhã, a partir das 4 da tarde, no YouTube do Palavra Cantada, quem tem criança em casa e criança pequena conhece o Palavra Cantada, é uma dupla que tem aí dos maiores sucessos aí que a criançada aprende na escola, e eles vão fazer uma live. Em São Paulo, famosíssimos. A partir das 4 da tarde, lá no YouTube, Palavra Cantada Oficial. Então, quem tiver criança em casa, ou quem tiver o espírito, né, de criança e quiser dançar um pouquinho com Palavra Cantada, a partir das 4 da tarde, amanhã, sábado, dia 16 de maio. Outra dica que serve para as crianças, mas também para toda a família. Olha só, o Farol Santander, aquele prédio gigantesco no centro de São Paulo, que foi o antigo prédio do Banespa, hoje chama Farol Santander, agora vai ter um tour virtual. Então, tudo que a galera ia lá nos quase 30 andares que tem o prédio, que dá para ver São Paulo de cima, que eu acho o máximo aquela visão de São Paulo de cima, né? Vai poder ver de modo virtual. Então, quem quiser, joga lá no Google, coloca Farol Santander São Paulo, porque a gente tem um Farol Santander em Porto Alegre também, coloca Farol Santander São Paulo, e aí tem já o link para, de modo virtual, conhecer todo o prédio ali, que é uma história linda ali do centro de São Paulo, né, da atividade econômica dentro de São Paulo e no centro de São Paulo. Então, essa é uma outra dica. Mais uma dica de tour virtual. Lu, você gosta do Egito, das pirâmides, de tudo mais? Eu gosto do El Chan cantando o Egito lá, assim, aquela dancinha dessa é a mistura do Brasil com o Egito. Mas você não vai cantar, né? Não vai cantar, né? Eu brincando, eu adoro, acho o Egito fantástico, uma civilização, né, que a gente desconhece, a gente não tem ideia do que aconteceu. A gente sabe um pouco, mas a gente não sabe aí 95% do que aconteceu, como que eles se comunicaram, enfim, né, é fascinante. E agora, então, esse fascínio todo, muita gente vai poder descobrir de modo virtual também. Lá no site do CCBB, você consegue, a partir de agora, saber um pouquinho mais sobre a civilização, sobre o Egito, sobre todas as histórias, tudo aquilo que envolve, né, o Egito Antigo. Então, ccbbvirtual.com.br. Anotou aí, Lu, Lilian? Sim. ccbbvirtual.com.br. Antes de eu falar daquele streaming que todo mundo assiste, da Netflix, eu sei que você trouxe dicas de livro. Você vai passar pra gente? Então tá, vamos começar aqui, ó. Primeiro, esse livro aqui, que é da editora Zahar, que chama A Maré Humana. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Que ele fala o seguinte, ele conta a história das mudanças demográficas, né, as migrações que fizeram nações, continentes e impérios. A gente está no momento de falar disso. Assim. Por que várias pessoas se juntaram e formaram um país? Por que as pessoas se juntaram para formar o Brasil? Né? O que os grandes impérios tiveram aí de comum? O que o Império Romano? Por que as pessoas se juntaram naquele momento lá na Itália, em Roma, para formar o Império Romano? Você tem várias questões, você tem a questão dos recursos naturais, você tem a questão também da segurança. Então, é um livro bastante interessante, se chama A Maré Humana, da editora Zahar, né, do Paul Morland, que é um cara famosão e tal. Eu tenho aqui, da Boitempo, chama Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, né, da Nancy Fraser e do Rael Jaegui.
né? Não sei como é que fala, Jaeg, que é esse livro aqui, ó, outro livro bacana também, que a gente está questionando, nesse momento a gente está questionando a pandemia, né? Será que esse nosso sistema ele é o ideal? Será que o capitalismo é ideal? Porque a gente tem pessoas que estão incluídas aí, que podem comprar, mas a gente tem milhões de pessoas que não podem comprar e tal. Será que é o melhor sistema? O que a gente tem que fazer para mudar isso, assim, né? O que a gente pode... Então, assim, é um debate de especialistas na área. E eu tenho um outro livro aqui, que é um clássico da televisão, que eu comprei esses dias, que é o do Raymond Williams, né? Televisão, Tecnologia e Forma Cultural. Ele explica como que funciona. É um livro mais antiguinho, mas ele está super atual. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Televisão do Raymond Williams, que ele fala como é que funciona o fluxo televisivo, né? A gente pensa, a telenovela, ela tem uma maneira, um gênero. O telejornalismo, ele tem outro gênero. Na verdade, são partes do mesmo fluxo televisivo, que é aquele fluxo noturno, assim, né? Então, você tem que ter ali um drama, você tem que ter notícia. Então, como a televisão se comporta, né? E como que você pode olhar a televisão a partir dessa perspectiva. É um livro que depois muda um pouco sua visão aí de como que você olha a televisão. São algumas leituras, eu gosto de umas leituras mais técnicas, umas discussões e tal. Não tem nenhum romance aqui, mas são leituras que eu Luciano, eu gosto. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas aqui. Eu achei ótimo, Lu. Já depois vou colocar na listinha ali no WhatsApp para você qual eu quero que você separe aí e deixe para mim, tá bom? Aí do lado. Agora, você estava falando de livro, me lembrei de 2 livros. Eu estou no momento mãe, né? Então, assim, um que eu vou deixar para o meu filho, ele está começando a ler, né? Agora, é O Pequeno Príncipe, que foi o primeiro livro que oficialmente eu li depois de ter aprendido a ler, que eu acho sensacional, traz muita coisa importante dessa questão de você olhar para o outro, né, diferente, né? A minha frase preferida do livro é: o que significa cativar? Significa criar laços, e acho que a gente está precisando disso, né, de criar laços. Falando de um livro mais técnico, quem é jornalista, né, Lu, sabe muito bem sobre o que é o livro 1984, do George Orwell. Então, é muito legal também, quem quiser saber um pouquinho sobre esse quarto poder aí de televisão e afins, é uma dica boa. Posso ir para as dicas de filme? O 1984, que é muito profético, muito importante, muito atual e vai continuar durante muito tempo. Vamos para a dica de filme. Eu tenho dica de filme, eu tenho um monte de dica de filme, mas primeiro você, vai. Então, vamos lá. Você sabe que quando a gente está abaixo do Netflix e tudo mais, a gente começa a ver os vídeos, enfim, os filmes, as séries. Sabe o que eu faço com os meus amigos, Lu, Lilian? A gente troca figurinhas e dá nota para os filmes. A gente acha bem legal isso. Eu acho que é um modo da gente interagir e de conversar sempre com os amigos, né? Então, pois bem, alguns amigos me mandaram dicas para compartilhar com todo mundo. Então, aí, ó, uma série... Gracie and Frankie. Isso é para o público mais adulto, lá Gracie depois dos 16 anos. É uma história muito louca, 16. Eu conheço a história do Gracie and Frankie lá, é muito louca a história. Eu estou assistindo Freud. Então, é bom, Lu? É bom? Você gostou? Tô gostando. É bom também, Li? Tô gostando sim. Tô gostando. Gente, tem uma dica legal, que é uma série que estreou na Netflix há pouco tempo, é do Ryan Murphy, chama Hollywood. Muito legal, cara. Vou assistir. São Vou colocar na minha lista. 7 episódios e tal, cara. E aí fala sobre essa vontade do americano, né, de ser ator e tal. É muito engraçado, é um humor, assim. Eu tava assistindo ontem em casa, assim, tava morrendo de rir. O que mais temos de dicas, Julie? Já que a gente está falando de dar risada, um filme para toda a família, Senhor Estagiário, com Robert De Niro e com a Anne Hathaway. Muito bom. Adoro os dois. Não vi, a gente dá muita risada. Já assisti esse filme, é muito bom. Muito bom. Me conta. Não, é um filme muito bacana. Você tem que assistir uma pessoa depois dos 50, voltando a ser estagiário e a estudar. É muito bacana. É muito legal, você vai gostar muito. E quem gosta de um thriller, também tem uma outra dica aqui. É de filme, chama Um Contratempo. O final é sensacional, mas eu não posso dar spoiler. Então, joga lá no Netflix, Um Contratempo, você vai ver que o final é muito legal. Vou colocar na minha lista, Julie. Tem mais alguma coisa aí? Eu estava procurando uma série aqui, que era Em Defesa de Jacob, né? Que é com Chris Evans, que é com uma atriz de Downton Abbey também, que é uma história
de uma cidade do interior e tal, um menino, é mais um thriller, assim. O que chama a atenção ali no começo é que são dois atores bastante famosos, tem o cara do Capitão América e tal, e aí fica a dúvida ali se o filho deles matou ou não, é uma coisa mais, é um thriller emocional e tal. E tá bom, Roberto, eu ouvi. Já eu vou no 31. Peraí, calma. Deixa eu só contar aqui um pouco a minha história aqui. E tal, ele tá falando aqui comigo. Tá bom, falando. E aí, em defesa de Jacob, né, fica um suspense, tá passando na Apple TV. E então, assim, dá também para baixar, né, um pouco. Então, é uma boa dica aí para o fim de semana. Tá bom, Júlio, muito obrigado pelas suas dicas aí. Espero também que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Júlio. Obrigada. Tchau, William. Um beijão para vocês.